Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais uma edição do Manaim Entrevista, esse quadro que a gente apresenta semanalmente aqui no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, a gente apresenta pela Rádio Manaim, e que você tem a oportunidade de estar participando comigo de conversas com irmãos nossos, pastores, membros da igreja, irmãs, e tratando de assuntos que são do interesse de todos nós, né? Às vezes o assunto é doutrinário, de ordem doutrinária, é um assunto mais focado na palavra, mas em muitas edições do Manaim Entrevista, a gente fala sobre assuntos que são do dia a dia, que nós nos deparamos, situações, cenários com os quais nós nos deparamos no dia a dia, na igreja, ou até no ambiente familiar, no ambiente profissional, enfim, aquilo que nos interessa como pessoas, como cidadãos, aquilo que nos interessa também como servos do Senhor. E hoje o Manaim Entrevista vai ser feito, nós vamos receber aqui, na verdade, recebendo aqui online, nós estamos recebendo a nossa irmã Elaine Gomes Vilela, ela está falando de São Paulo. E a irmã Elaine, eu vou dar aqui o currículo dela, ela é doutoranda e mestre em educação, ela é pedagoga, pós-graduada em docência do ensino superior e tradução e interpretação Libras Português. Ela é professora dos cursos de licenciatura da Unisantana e coordenadora da pós em Libras. Também é professora do curso de pedagogia EAD da Umesp, guia e intérprete pela Arrimisa e proprietária da empresa Using Hands, que presta assessoria de inclusão. Então vamos falar com a nossa irmã Elaine. Elaine, a paz do Senhor, tudo bem? Seja bem-vinda a uma Manaim Entrevista. A paz do Senhor, pastor Josias, é um prazer estar aqui com você nesta manhã, junto com os irmãos aqui, uma grande alegria. Muito bem, Elaine, o nosso objetivo hoje é falar sobre uma situação que para nós ouvintes, nós que enxergamos, é uma situação que demanda um cuidado todo especial, que é a surdo-cegueira. A gente já conversou aqui com a nossa irmã, que é intérprete de Libras, a Eliette. A gente já falou um pouco sobre a questão do surdo e do trabalho de Libras na assistência nas nossas igrejas. Mas agora a gente está indo um passo à frente, que é a surdo-cegueira, ou seja, a gente está falando de pessoas que demandam a atenção em dois dos sentidos, né, pela falta total ou parcial desses dois sentidos. Enfim, o que é então a surdo-cegueira? Que situação é essa com a qual, eventualmente, a gente tenha que lidar dentro da igreja ou no ambiente familiar, enfim? Olha, a surdo-cegueira, como o pastor mesmo mencionou, é a perda concomitante de dois sentidos. Então, essa pessoa ela não tem a visão e a audição. Então, essa perda concomitante, ela é diferente do que o atendimento ao surdo, que é uma deficiência isolada, ou ao cego, que também é uma deficiência isolada. Então, a perda concomitante desses dois sentidos, ela se configura como uma deficiência só, que é a surdo-cegueira. Nós até escrevemos juntos a palavra, né, surdo-cegueira ou a palavra surdo-cego, porque é uma deficiência única, porque é uma forma única de você tratar, uma forma única de você lidar, né? E o que acontece? Tem aquelas pessoas que têm as perdas totais desses dois sentidos e tem as pessoas que têm as perdas parciais. Então, por exemplo, ela pode ser totalmente surda e conseguir ouvir, ver um pouquinho, ou pode ser totalmente cega e também conseguir ouvir um pouquinho, ou ela pode ser ouvir um pouco e ver um pouco, mas ter essas duas perdas juntas. Então, essas duas perdas juntas, elas se configuram como a surdo-cegueira e tem formas ímpares de tratar, de cuidar, de atender essas pessoas, né? Então, essa deficiência única, ela se configura dessa forma. Muito bem, olha só, na nossa área, né, na nossa área de trabalho aqui, aliás, o que nós estamos fazendo aqui, estamos gravando, e naturalmente que a gente sempre trabalha com interpretação em Libras, né, no nosso conteúdo, mas o que nós estamos fazendo aqui é um produto audiovisual, ou seja, é um produto que vai ser consumido pela pessoa que vai estar recebendo essa nossa informação através de dois sentidos. Ela vai estar vendo, vai estar nos vendo aqui, o visual, e vai estar nos ouvindo, que é o auditivo.
E nós estamos falando exatamente de situações de pessoas que não podem usar nenhum desses dois recursos, que são recursos muito básicos na comunicação. Então, como é que a gente se comunica com essas pessoas? Qual a forma de comunicação que essas pessoas utilizam para que a gente consiga, então, criar um ambiente de relacionamento, de comunicação? Olha, geralmente nós fazemos essa comunicação pessoalmente, né? Então, por exemplo, a questão do conteúdo audiovisual teria que ter uma pessoa, um guia intérprete, para passar essas informações para o surdo cego, para que ele possa ter acesso, né? Então, assim, por exemplo, se o surdo cego ele tem ainda algum resíduo auditivo, tem alguns aparelhos que amplificam, né, a voz, que ele consegue ter acesso à audição. Então, por exemplo, se for algum surdo cego que tem resíduos visuais, então ele pode ter acesso a libras em campo reduzido, por exemplo, né? Se ele era surdo. Então, ele tem essas possibilidades. Mas se ele tiver a isenção total desses dois sentidos, é necessário que tenha uma pessoa, um guia intérprete, que faça essa transposição, né, dessas informações para que ele possa ter acesso. Então, isso é muito importante, né? É interessante que para a cegueira, normalmente a gente diz que a pessoa que auxilia é o guia e para o surdo é o intérprete. Você usou a expressão guia-intérprete, é exatamente isso? Isso, porque é uma pessoa, é um profissional que faz esses dois trabalhos. Além de interpretar, ele faz o trabalho também de guiar, da mobilidade também, a locomoção dessa pessoa. Então ele faz esses dois trabalhos, de guiá-lo e também de interpretar essas informações. Então é um trabalho duplo, né? Ele faz a audiodescrição desse ambiente onde essa pessoa está, a audiodescrição das pessoas, das coisas que estão ao redor. Então, aquelas informações que são visuais, ele também vai descrever, só que de outra forma. Então, nem sempre com a fala, mas tem outros recursos que ele também vai utilizar para descrever essas informações que são informações visuais, que seria o que nós fazemos para as pessoas com cegueira ou as pessoas cegas, né? Então, nós fazemos esse trabalho com as pessoas cegas e com os surdos cegos tem uma outra forma de elaborar também essas informações, porque ele precisa dessas duas informações juntas, tanto as informações auditivas quanto as informações visuais. Então, esse profissional, o guia intérprete, ele tem a habilidade de fazer essas duas funções de maneiras concomitantes. Inclusive, a gente está mostrando agora, você que está nos assistindo está vendo, imagens de um evento que aconteceu aqui nos nossos Manaíns, onde havia surdos cegos e o trabalho aqui do guia intérprete, que você está vendo, na atenção, né, na assistência ao surdo cego. Também tem imagens agora de uma igreja, duas das nossas igrejas, onde também foi feito um trabalho com uma pessoa que é surdo-cega, uma irmã nossa que é surdo-cega. Então, pelo que a irmã falou, quem pode atender os surdos cegos na igreja é a pessoa que está preparada para ser guia-intérprete, não é isso? Isso mesmo. E existem cursos que preparem as pessoas nesse sentido? Olha, aqui no Brasil nós temos uma escassez muito grande de cursos reconhecidos que façam esse trabalho. Então, por exemplo, no Brasil nós temos, por enquanto, um lugar só, uma instituição que presta esse tipo de serviço, né? Mas nós temos dentro da nossa igreja um trabalho de acessibilidade e de inclusão e de formação de irmãos que possam realizar esse trabalho. Então, esse lugar onde tem formação, vários irmãos nossos já fizeram formação nesse local, e os irmãos que fazem formação, eles disseminam o conhecimento, né? Eles ali ajudam a compartilhar esse conhecimento, e inclusive nós estamos elaborando já um curso de surdo-cegueira para que todos os irmãos que tiverem tanto curiosidade quanto interesse em auxiliar na assistência dos surdos cegos possam também nos auxiliar e trabalhar também nesse campo também dentro da área de acessibilidade, né? Então nós temos já preparado todo o material de apostila, e eu acredito que até fevereiro nós consigamos partilhar as aulas, né, que serão de maneira online. Então nós podemos fazer esse trabalho para que todos os irmãos tenham acesso também a essas informações. Muito bem. Então, a irmã já está falando que há um projeto, Sim. Para disseminação, né, para ampliação do conhecimento para se lidar com essas situações dentro das nossas igrejas.
Mas me fala uma coisa, como é que começou esse trabalho dentro da igreja? Quer dizer, a gente conhece o início do trabalho de Libras, mas esse trabalho diretamente com o surdo cego, como é que ele começou dentro da Igreja Maranata? Olha, a primeira surdo-cega que nós atendemos foi em 2011, né? Que é uma surdo-cega, inclusive, que ela é de Vitória, né? Que é muito querida, muito participa assim ativamente das atividades da igreja, né? Que é a nossa irmã Raquel. Então, o primeiro registro que nós temos de surdo-cego dentro da nossa igreja é de 2011 da Raquel, que ela ficou surdo-cega, né? Então, ela teve uma meningite e contraiu a surdo-cegueira. Antes ela tinha todos os sentidos preservados. Então o atendimento começou ali, as experiências começaram ali com a Raquel. Depois, lá em 2015, veio o Aziz. Então o Aziz, ele também foi atendido por nós, ele encontrou a igreja, entrou e não saiu mais da casa do Senhor. E aí depois, em 2017, nós tivemos o Gabriel, que também chegou na casa do Senhor. O Gabriel é aqui de São Paulo, né? O Aziz é lá de Belo Horizonte, né? E o Gabriel também foi uma grande experiência para nós. E aí, depois disso, outros surdos cegos têm se achegado, têm se agregado e têm vindo para o nosso meio também. Mas o primeiro registro que nós temos é da Raquel, que foi no ano de 2011. Inclusive eu tive a oportunidade de ser pastor dela, né? Eu conheço a Raquel e tive a oportunidade de acompanhar o início dela, os primeiros passos ali também, e esse trabalho de acessibilidade, vamos assim dizer, né, de assistência a Raquel ali dentro da igreja. Mas vamos lá, eu usei a expressão acessibilidade, e nós temos um grupo de acessibilidade na Igreja Maranata, e fala um pouquinho sobre esse trabalho de acessibilidade, essa abrangência do trabalho de acessibilidade, alcançando também o surdo cego. Olha, o trabalho de acessibilidade voltado para os surdos cegos, ele é muito amplo, né? E nós precisamos de um trabalho muito mais efetivo. Não que para as outras nós não precisamos, mas, por exemplo, para o surdo cego, nós precisamos de uma equipe muito grande para auxiliá-lo. Nós precisamos de 3 guias intérpretes por surdo cego. Então, quando nós temos ou seminário ou cultos nas igrejas, nós precisamos de fazer esse trabalho de revezamento de intérpretes, né, para que eles possam ali atender esses surdos cegos, para que possa ser efetivo. Outra coisa que nós fazemos também é a adaptação do conteúdo. Então, por exemplo, se nós vamos para um seminário e tem uma aula de principiantes, e nós vamos falar, por exemplo, sobre o pecado original, então nós precisamos... para cada surdo cego, nós temos um trabalho diferente. Então, por exemplo, a Raquel, ela tem como ela enxergava e ela ouvia, então ela tem um conhecimento de mundo muito amplo. Então, para atender a Raquel, nós precisamos só adaptar a informação. Então, traduzir para que essa informação chegue na língua que ela entenda. O Aziz, ele era surdo e depois ele ficou surdo cego. Então, a Libras tátil para ele resolve o problema dele também. A gente faz a transmissão da Libras para ele. Como ele tem o conhecimento de mundo, ele enxergou muito tempo, ele conhece muitas coisas, então ele consegue entender também todo esse processo. Já o Gabriel já é uma outra estratégia. O Gabriel, ele nasceu, ele não tinha comunicação, ele não aprendeu a Libras e ele tornou-se cego. Né? Com 5 anos de idade ele já era cego, então ele não teve um conhecimento de mundo, então ele não conhece as coisas, ele conhece aquilo que ele toca, aquilo que ele consegue ter acesso pelo tato, aquilo que ele toca é aquilo que ele conhece. Então, para o Gabriel, nós precisamos fazer materiais adaptados, né, que são recursos de tecnologia assistiva. Então, se nós vamos contar a história de Adão e Eva, nós precisamos fazer os 2 bonequinhos, precisamos colocar a roupa ali de pele, naqueles 2 bonequinhos, a gente faz a roupinha de folha, depois a gente troca a roupinha, a gente traz um animalzinho, em pelúcia, né, um cordeiro, para que ele possa tatear, para que ele possa entender o que é o cordeiro. Então, com o Gabriel, nós fazemos um trabalho muito mais minucioso, porque ele conhece aquilo que ele toca. Então, como ele precisa tocar para entender, então nós precisamos fazer recursos materiais de todas as aulas, de todas as informações que nós formos passar. Então, nós produzimos esse material, nós temos uma equipe que produzem esses materiais táteis para que ele possa ter acesso ali e entender a essência daquilo que é a palavra de Deus. Então, o grupo de acessibilidade também tem essa grande função de fazer esse trabalho também nos seminários, também nos cultos. Então, para o Gabriel, é uma outra forma de interagir. E cada surdo cego também tem essa especificidade.
cada um é atendido de acordo com a sua necessidade. Então, por isso que nós precisamos de uma equipe grande e de irmãos que estejam formados e capacitados para prestar esse atendimento para nossos irmãos. A gente já percebeu que realmente é uma coisa muito específica, né? Mas dentro de toda essa divergência, não divergência, mas essa complexidade natural, até por conta da situação, apareceu um surdo cego na minha igreja. Como é que eu, membro da igreja, posso fazer? O que é que eu devo fazer? Como é que eu posso assistir esse surdo cego? Olha, se é uma igreja que tem o intérprete de Libras, já é um grande passo, né? Se nós pensarmos nesse surdo cego, que pode ser que ele use a Libras tátil, ou pode ser que ele era surdo e tornou-se cego, né? Então, o intérprete vai auxiliar nesse processo, né? Então, da questão da comunicação, né? Mas, assim, a primeira coisa que nós pensamos é como que nós vamos levá-lo até a igreja, como que nós vamos mostrar a igreja para ele, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado em perceber como que ele aceita o toque, porque é através do toque que ele vai entender tudo o que está acontecendo ao redor dele, né? Então, ele precisa primeiro conhecer quem ele está tocando. Então, sempre que a gente se aproxima perto de um surdo cego, a gente pega a nossa mão, coloca sobre a mão dele, para ele entender que tem alguém que está tocando ele, deixa ele tocar um pouquinho, para ele perceber quem é. Geralmente ele pega aqui no cabelo, no rosto, né? Ele quer saber se é homem ou se é mulher que tá ali interagindo com ele. E ele gosta de interagir com todos os irmãos, mesmo que os irmãos não saibam se comunicar com ele, mas ele gosta de interagir, ele gosta de saber que tem outras pessoas que estão ali e essas pessoas se importam com eles. Então, quando chegar um surdo cego na igreja de vocês, não deixem eles lá, eu não vou nem chegar perto dele, porque ele não tá me vendo, ele não tá me ouvindo, mas ele tá sentindo ali a sua presença. Então, é importante os irmãos interagirem com ele, mesmo que não conversem, né? Então, essa mediação de conversa, quem vai fazer é o guia intérprete. O guia intérprete, o intérprete que estiver lá, e o irmão vai ajudar nessa mediação, né? Agora, os demais irmãos, toda a igreja tem a possibilidade, e por favor... façam isso, porque eles se sentem muito queridos quando a igreja se aproxima deles, quando a igreja toca neles, né? O tocar já é a comunicação, o tocar já é dizer, olha, eu estou aqui, eu me importo com você, né? Seja bem-vindo ao nosso meio. Então, esse toque, essa ação, ela é muito importante. A irmã falou sobre Libras tátil, tá? Então, naturalmente, a gente faz a conexão das duas ações, né? O trabalho de Libras, né? De interpretação em Libras, onde se utilizam as mãos para que haja comunicação, mãos, expressão corporal, expressão facial, enfim. E o tátil, existe o contato físico. Eu já vi, durante uma assistência exatamente o caso da Raquel, né? Que é surda cega, onde havia uma interpretação em Libras nas palmas da mão dela, com contato físico, e havia uma outra ação nas costas, né, onde se fazia uma complementação. Como é que funciona isso? Essa comunicação das costas, ela se chama comunicação social áptica. Essa comunicação, ela tem a intenção de complementar a informação que o surdo cego está recebendo pela mão. Então, são aquelas informações que o surdo recebe pelas expressões faciais. Então, na expressão facial, nós mostramos se é uma pergunta, se é uma resposta, se é uma expressão forte, se é uma expressão fraca, né? Então, toda a emoção a gente passa pelo rosto e pelo posicionamento do nosso corpo, nós como intérpretes. Mas como que o surdo cego percebe isso? Então, você está tocando a mão dele, você está fazendo a Libras tátil. Só que pela Libras tátil, se você faz, por exemplo, eu gosto de dar o exemplo do tudo bem, né? O sinal de tudo bem é assim, ó, tudo bem. Tudo bem. Então, o surdo cego tá aqui segurando a mão e ele fala assim, ó, tudo bem. Mas é uma pergunta? É uma resposta? Ele tá bem? Ou ele não tá bem? Ou ele tá mais ou menos? E aí não dá para saber qual que é a expressão da pessoa que tá falando. Então, esse profissional que fica nas costas, esse guia intérprete, ele vai olhar para o guia intérprete que está fazendo a Libras tátil e ele vai fazer as expressões dessa pessoa, desse guia intérprete da mão, ele vai fazer nas costas. Então, ali ela vai receber as informações visuais, se é intenso,
se é mais brando, se o intérprete está sorrindo ou se ele está sério, que são as expressões que nós fazemos exatamente na Libras, mas o surdo-cego não tem acesso a essas informações, porque ele está só com o contato na mão, ele está com o contato das informações auditivas, mas ele perde nesse contexto as informações visuais. Então essa comunicação, que é a comunicação social áptica, ela serve de complemento. Então ela traz as informações visuais, traz a complementação da intensidade dessa informação que está sendo passada ali na mão por outro guia intérprete, né? Então é um trabalho de 2 guias intérpretes, então eles estão ali sempre em comunicação, olho no olho, e é uma interpretação só. Então esses 2 profissionais fazem uma única interpretação, porque eles se completam ali na comunicação para que esse surdo-cego tenha acesso a todas as informações. E é interessante ressaltar que aqui no Brasil nós utilizamos a comunicação social áptica como um complemento. Aqui a gente usa como trazendo essas informações visuais. Mas nós temos, eu tenho pesquisado de lugares onde essa comunicação ela é uma língua. Então as crianças surdo-cegas desde criança já aprendem essa língua e ela é estruturada como língua. Mas aqui, por enquanto, nós temos usado ela só como um complemento de comunicação mesmo e nos auxilia muito, né? Mas futuramente, né, eu pretendo aprender mais sobre, para que nós possamos também disseminar isso no meio do nosso povo, para que essas crianças que nascerem com deficiência, ou que nascerem com surdo-cegueira, ou com o autismo, ou com a cegueira, também possam desfrutar dessa comunicação que é tão importante e tão completa, né? Aqui a gente vê só alguns sinais ápticos nas costas, mas é uma língua muito complexa, né, que nós pretendemos aí aprender para poder compartilhar com os irmãos também futuramente. Elaine, e como é a participação do surdo-cego no dia a dia da igreja? Ele pode ser integrado, ele pode participar ativamente das atividades da igreja? Pode sim, como qualquer um dos nossos irmãos, né? Então eles podem ser obreiros, eles podem participar também de outros grupos de assistência, ele pode ser usado no louvor, ele pode ser usado também na mensagem, na evangelização, né? Tem alguns surdos cegos até que aprendem a tocar algum instrumento por meio da vibração do som. Então eles também gostam também de ouvir o toque e a vibração dos louvores também. Então tudo isso e tudo que nós fazemos, os nossos irmãos também podem fazer, né? Então, e eles são integrados e eles têm participado ativamente dos trabalhos na casa do Senhor. E todos os cultos eles querem glorificar, eles querem participar e eles se sentem muito felizes por fazer parte desse corpo vivo. Então, uma grande bênção integrar esses irmãos. Glória a Jesus. Sem dúvida nenhuma, é para o surdo-cego um grande desafio, né? Dentro de um ambiente social onde a comunicação ela é contínua, é um grande desafio a própria vida e o exercício de funções, sejam elas quais forem, seja no ambiente pessoal, profissional, seja na igreja. E é um desafio para nós também, e que nós, como igreja, estamos sempre prontos, e nós vemos isso no grupo de acessibilidade de maneira particular, prontos a ajudá-los a vencer esse desafio, ou esses desafios, né, e viverem em comunhão com a igreja, até porque no céu não vai haver surdo-cegueira, não vai haver deficiência, né, teremos corpos transformados. Eu quero agradecer a nossa irmã Elaine Gomes Vilela, doutora Elaine, que nos deu a bênção, a alegria de poder participar conosco, de poder responder as perguntas e compartilhar esse tema que é um tema todo especial. É um tema que diz respeito a situações muito específicas, mas são dessas situações específicas que nós, como corpo de Cristo, vivemos. Elaine, muito obrigado pela sua participação aqui no Manaim Entrevista. O prazer foi todo meu. Deus abençoe, querida. Paz do Senhor. Amém, Pai do Senhor. Muito bem, a gente assim encerra mais uma edição do Manaim Entrevista com mais um tema extremamente relevante e cativante, né? E com a participação da nossa querida irmã Elaine, ali de São Paulo, que esteve conosco aqui ao longo do Manaim Entrevista. Então você pode aguardar que na próxima semana a gente volta com mais um tema novo, mais um Manaim Entrevista. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus.